Então, assim, para a gente começar, chamo Natan, como foi apresentado, sou formado aqui pela UES, recentemente voltei a ser estudante aqui da universidade, sou professor da rede básica em greve, sou integrante do Movimento Nacional pela Universidade Popular. Aí eu vim mais para trazer um pouco do que a gente tem pensado coletivamente no MUP, né? Sigla do nosso movimento. A gente está construindo nacionalmente o INE, né? Com essa discussão. E aí vim mais para dar algumas contribuições mesmo, a gente, enfim, tentar pensar um pouco coletivamente o que seria esse projeto democrático, classista, né? E educação. Primeiro, assim, eu acho que nosso ponto de partida é refletir um pouco a universidade que a gente tem hoje, né? A universidade brasileira. Aí eu trouxe alguns dados para a gente poder pensar um pouco a nossa situação, né? Assim, em 1994, o primeiro ano ali na LFHC, a gente tinha nacionalmente 211 instituições públicas e 711 instituições privadas, né? Isso em 94. Em 2001, já no final ali da era FHC, nós tínhamos 183 instituições públicas, ou seja, teve uma diminuição de 94 para 2001, e tivemos um aumento de 1.208 instituições privadas. De 711 pulou para 1.208. Né? Então a gente pode caracterizar aí a FHC em relação ao ensino superior público, né? Acho que esses números falam um pouco, né? Do que foi esse processo. A expansão irrefreável aí do ensino privado e uma retração, uma diminuição, um retrocesso aí no ensino superior público. A partir de 2006, ou seja, já no final do primeiro mandato do ex-presidente Lula, houve uma retomada da abertura de instituições públicas, né? O número passa para 248 instituições públicas, mas também há uma retomada maior ainda das instituições privadas, né? O número pula para 2022. E em 2010, já no final do segundo governo Lula, o número de instituições privadas pula para 2.400. Alô? O número pula para 2004 instituições públicas em 2010, ou seja, nesse período de 16 anos, de 94 até 2010, que foram os dados que eu peguei, a gente teve um aumento de 340% do número de instituições particulares no Brasil. Vamos lá. Então, assim, eu trouxe esses dados para a gente pensar um pouco que, apesar das particularidades que tiveram em relação ao ensino superior público, né, na era FHC e na era dos governos do PT, a gente vê algumas particularidades, a gente vê algumas mudanças, mas a gente vê um processo de continuidade também, pelo menos em sua essência, né, que é a expansão do ensino superior público, pautado basicamente em 4 eixos, que a gente tem agora nesse último período. Um é a privatização, propriamente dita, né? A abertura irrefreável, que foi intensificada agora nos governos do PT, do número de faculdades particulares. Né? O segundo eixo, a transferência de dinheiro público, né? Para fortalecer e para manter essas instituições particulares. E a gente pode citar o ProUni, pode citar o FIES. O terceiro eixo, né? A expansão também do número de matrículas no ensino superior público, isso aconteceu também na era PT, a gente tem aí o exemplo do REUNI, né? Só que essa expansão do número de matrículas no ensino superior público não veio acompanhada do aumento correspondente e permanente de verbas, né? De custeio e de manutenção dessas universidades. Então, as últimas greves do ensino superior público das federais mostram bastante isso, né? As consequências dessa expansão do número de matrículas que não veio acompanhada com uma política permanente de manutenção que desse conta desse processo de ampliação, né? Que também é uma forma de precarizar e sucatear essas universidades públicas. E o quarto eixo é a educação à distância, né? Esse processo foi bastante intensificado nesse último período, né? Que também correspondeu a uma das formas de ampliação desse número de matrículas do ensino superior público, né? O ensino à distância. Então, assim, por que eu estou trazendo essa reflexão, né? Porque o modelo que a gente tem hoje de universidade, chamada, alguns falam, a crise da universidade brasileira, na verdade a universidade que se tem, ela reflete, é um reflexo, ela está articulada com o tipo de sociedade vigente onde ela se coloca.
Né? Então a gente tem que pensar a universidade brasileira a partir da forma de constituição da própria sociedade brasileira. Né? Então, se a gente for pensar alguns modelos universitários, né? Ou se a gente for pegar, por exemplo, o modelo inglês no final do século XVII para o século XVIII, aquele modelo universitário inglês, né? Ele já trazia, por exemplo, algumas novidades. Né? Ele trazia, por exemplo, a constituição de alguns conteúdos que eram importantes para a classe burguesa naquele processo de ascensão de classe revolucionária que estava colocada na época. Né? Mas aquela universidade, aquele modelo inglês, mantinha aquela estrutura vinda ainda do modelo feudal, que era da concepção da universidade como um espaço, uma sede do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Né? Essa característica se manteve. Está dando para escutar, gente? É pior, né? Não sei se o outro microfone está aí. Não, então vamos lá, acho que dá certo. Se a gente pegar, por exemplo, o modelo francês, no século XIX, o modelo napoleônico, se a gente pega o modelo francês e o modelo napoleônico, né, ele traz algumas novidades também. Né? O modelo napoleônico, o modelo francês, já traz a novidade, por exemplo, da universidade como um centro de formação profissional. E aquilo também foi importante para o processo de transformação da sociedade da época. Aquilo era uma demanda da sociedade na época. Né? Se a gente pega o modelo alemão, as reformas também do século XIX, a universidade já tem uma característica nova. Né? A universidade agora como centro de pesquisa. Porque aquilo era importante porque no processo de desenvolvimento do capitalismo alemão, que foi um processo diferente da via clássica, na via prussiana, o Estado teve um papel indutor daquele desenvolvimento do capitalismo na Alemanha. E a universidade foi chamada a participar desse processo a partir da pesquisa e da produção de conhecimento para o desenvolvimento capitalista. Né? Então a universidade já tem uma característica nova também. E se a gente pegar, por exemplo, aqui na América Latina, no começo do século XX, pegar as reformas de Córdoba, né, ali da Argentina, de 1918, as reformas de Córdoba já traz também uma novidade para a universidade. Né? Traz aquela crítica que a universidade era um espaço elitista, muito fechado em si mesmo, não dialogava com as necessidades e as demandas vindas da sociedade, e a partir dessa crítica, que foi desenvolvida mais tarde, no maio de 68, vai dar origem ao que a gente conhece hoje como processo de extensão, a extensão universitária, né? Como esse processo de comunicação, de diálogo entre a universidade e a sociedade, entendido como um processo de mão dupla, né? De duas, mão dupla. Né? Então, assim, o que a gente tem hoje, o modelo que a gente tem hoje aqui no Brasil, a gente consegue perceber, dialogando com alguns autores que têm estudado na universidade, Roberto Lé, o próprio Mauriazo, né? A gente consegue ver o que a gente tem hoje é uma síntese de vários desses modelos. Né? Então, a universidade como sede do conhecimento historicamente acumulado, a universidade como formadora profissional, a universidade como pesquisadora, desenvolvendo conhecimento novo, e a universidade no processo de extensão universitária. Então a gente tem que pensar a crise da universidade brasileira não como a crise de um modelo, né? A crise de um modelo ou uma crise de gestão da universidade. Porque se a gente pensar ela assim, vai ficar parecendo que é só substituir por outro modelo de universidade, ou é só algo técnico que a gente pode resolver tecnicamente. Né? Na verdade, a crise da universidade de hoje, se a gente pode usar essa expressão, ela se mostra, na verdade, como uma crise do próprio modelo de sociedade. Né? Vejamos, se a gente no movimento de educação, começa a dizer que o que a gente quer é uma universidade, aquele jargão que a gente usa muito no movimento, né? Uma universidade pública, com acesso, que articule pesquisa, ensino e extensão, e que atenda os interesses da sociedade. Né? A gente no movimento de educação fala muito isso, uma universidade pública, com acesso, com pesquisa, ensino e extensão, e que atenda os interesses da sociedade. Né? Mas se a gente for parar para pensar bem, é esse modelo de universidade que a gente já tem. Né? Se a gente se contenta com isso, a gente pode ficar feliz porque esse é o modelo de universidade que a gente já tem. Né? Pelo menos formalmente. Como assim? A universidade ela é pública e ela é acessível para todo mundo, desde que passe no vestibular. Né? O acesso está aí, você passa no vestibular, faz a seleção, concorre com várias pessoas que querem entrar, e por meio da meritocracia, do seu esforço individual, você consegue o acesso à universidade. Né? Se o nosso debate é esse, pode dizer que tem. Né?
a universidade tem uma articulação ensino, pesquisa e extensão, está inclusive garantido na Constituição de 87. E a universidade atende os interesses da sociedade. A gente não pode dizer que ela não atende, atende. Acontece que a sociedade é uma sociedade capitalista, é uma sociedade de mercado. Né? E a universidade atende muito bem os interesses da sociedade, porque às vezes a gente coloca, né, uma universidade socialmente referenciada, mas ela é totalmente ela é socialmente referenciada na sociedade que a gente tem. Né? Então, assim, a gente tem entendido do movimento, né, pela Universidade Pública, a gente tem feito uma reflexão que o modelo que a gente tem que debater, que tem que discutir, né, é um modelo que, claro, que parte da defesa da universidade que a gente tem, e a universidade está sendo sucateada, né, e as greves têm se mostrado greves de defesa desse processo, mas a gente acredita que é preciso fazer um debate para além do modelo que a gente tem hoje. Né? E aí que a gente não vai conseguir debater, não vai conseguir alterar o caráter da universidade que a gente tem hoje, enquanto aparelho de reprodução ideológica burguês, né? A gente não vai conseguir alterar o caráter da universidade que a gente tem hoje se a gente não alterar os fundamentos sociais que mantêm essa universidade. E quais são esses fundamentos? São as relações sociais de produção e de propriedade. Então a gente entende que a mudança do caráter da universidade, ela perpassa a mudança desses fundamentos sociais que mantêm essa estrutura e esse caráter universitário. Por isso que a gente entende que a luta por um outro modelo de educação democrático, classista, que é o que a gente está chamando no encontro, ele é uma luta que não cabe apenas ao movimento de educação, não cabe apenas ao movimento dos professores, não cabe apenas ao movimento estudantil. Ela é uma luta que tem que abarcar e tem que estar articulada com todos os movimentos da classe trabalhadora. Por entender que esse processo, essa mudança de caráter, ela só é possível com uma mudança mais radical e estrutural da própria sociedade. Né? Então, assim, essa crise que a gente estabelece, que a gente consegue ver, consegue visualizar, né? Em relação à universidade, essa crise da universidade, a gente entende que, na verdade, ela é um reflexo do limite a que essa ordem burguesa chegou. Né? A crise que a gente tem hoje no modelo de universidade, na verdade, é a crise, é o limite aonde pode ir a emancipação política burguesa. É isso. É esse limite de democracia, é esse limite de acesso, é esse limite de articulação e produção de conhecimento. Né? Por isso que a gente acha que a gente tem que ir para um processo para além de discussão. E aí a gente faz uma avaliação da universidade, então tem 3 papéis. Né? A produção de ciência e tecnologia voltada para a reprodução do capital, a criação de novas mercadorias, geração e aperfeiçoamento de meios de dominação político-ideológicos. 2, a formação de profissionais científico-administrativos de alta qualificação para a solução de problemas surgidos, né, no próprio modo de produção capitalista. Esses 2 papéis têm sido cumpridos principalmente pelos grandes centros de excelência, né, algumas poucas ilhas de produção que as classes dominantes não podem abrir mão desses poucos espaços. E o terceiro eixo que a universidade e as faculdades têm cumprido, a formação de mão de obra com algum grau de qualificação para a reprodução do capital. Isso tem ficado a cargo principalmente da grande expansão das faculdades particulares, né? Essa mão de obra com algum grau de qualificação, um pequeno grau de qualificação, e as outras universidades públicas nesse processo de precarização. Então, assim, a gente tem defendido, tem feito esse debate nacionalmente de alguns eixos que a gente acredita que seja importante para fazer a disputa dessa universidade. Né? Tanto para fazer a defesa da universidade que a gente tem, a disputa dessa universidade, mas para além, e para além dela. Né? Então, a gente acha que o eixo do acesso e permanência é um eixo central nesse processo, né? Por conta da ampliação das vagas, pautar a ampliação das vagas, né, a partir do ponto de vista dos setores marginalizados e excluídos desse processo, né, questionando o atual modelo de ensino, também de ensino fundamental e ensino médio, né, contra o modelo privatizante da educação, a insuficiência de verbas em todos os níveis e a luta pela permanência dos setores populares nas universidades, com a assistência estudantil. A gente acha que essa é uma pauta importante que consegue forçar os limites do próprio Estado burguês em relação à manutenção dessas universidades. Né? O eixo da democracia, a gente avalia que debater democracia na universidade não é só debater aquela questão das listas, né, do peso de participação, é isso também, mas a gente acha que é importante debater, por exemplo, que os movimentos sociais
e a comunidade universitária em geral, professores, estudantes, servidores, tenham acesso à participação na gestão, no planejamento, na produção de conhecimentos e no controle da vida universitária. Não só a comunidade acadêmica, mas também os movimentos sociais. Né? A gente acha que é um debate importante a ser feito, né? Nessa lógica da democracia. E que acaba também por levantar um debate, uma necessidade de aprimorar os mecanismos de democracia nos próprios movimentos de massa e nas próprias entidades representativas, né? Centros acadêmicos, DCEs, sindicatos em geral. Um outro eixo que a gente acha que é estratégico assim, nesse debate, que é a questão do ensino, né? Ensino entendido como algo dissociado à pesquisa e orientado pelo pensamento crítico, né? Não como reprodução de saberes, mas como uma forma da classe trabalhadora ter acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, e que esse conhecimento possa servir aos seus interesses e resolver as demandas e os problemas do povo, né? E orientado nesse sentido da luta. Né? E ciência e tecnologia, né? Com produção científica ligada às necessidades objetivas e subjetivas dos oprimidos, né? Para ajudar a solucionar esses problemas. Né? Ou seja, indo de encontro à lógica capitalista. Né? A gente pode dar alguns exemplos. Né? Por exemplo, aqui na universidade a gente tem comumente os cursos da saúde muito vinculados aos grandes laboratórios, né? Às grandes empresas que debatem saúde. E a gente acha que é importante, por exemplo, debater currículo, debater formação profissional e debater a utilização dos espaços públicos da universidade. Né? O nosso conhecimento produzido aqui dentro da universidade tem servido a quem? Né? Tem servido a quem? Tem servido aos grandes laboratórios que precisam de inovações tecnológicas, dos medicamentos, ou tem servido para pensar em um modelo de defesa do SUS, para além do SUS, pensar um outro projeto, uma outra concepção de saúde. Né? A nossa produção científica, os cursos de agronomia, né? Tem servido para quem? Né? Tem servido para fortalecer as iniciativas do agronegócio, tem servido para pensar um outro modelo de agricultura, talvez aí vinculado à agroecologia, né? Outro debate alternativo. Então, a gente acha que é importante pautar também a grade curricular, a formação profissional, os projetos político-pedagógicos, nossos cursos. Né? A gente acha que isso é um debate central e fundamental. Né? E a própria produção de ciência e tecnologia. Então, assim, para resumir, assim, para ir finalizando, a gente tem feito esse debate de que essa estratégia da Universidade Popular, que a gente vincula, a gente acha que ela se insere dentro de uma lógica de uma estratégia anticapitalista, socialista, por entender que essa universidade, vinculada aos interesses da classe trabalhadora, não se efetiva dentro desse atual modelo de sociedade que a gente vive, ou seja, é preciso ir para além dessa lógica do capital. A gente acha que essa estratégia ela pode orientar as nossas lutas, as lutas que têm sido nesse último período, lutas de resistência, né? Lutas pontuais extremamente importantes, né? De defesa do patrimônio que se tem, público, da educação, mas a gente acha que essa estratégia pode orientar essas diversas lutas em articulação com os outros movimentos sociais, da classe trabalhadora, sindicais, populares, né? Para pensar uma luta de enfrentamento mais de todo, né? E, para finalizar, para dizer que a universidade que a gente quer é uma universidade mais do que pública, mas é uma universidade popular. Popular não naquele sentido entendido classicamente nos anos 60, 50, né? Não naquele sentido de completar uma nacionalidade ou uma etapa democrática, mas popular nesse sentido, né? Nesse sentido que a gente tem entendido hoje, a perspectiva anticapitalista, rumo ao socialismo e no debate do poder popular na educação. Obrigado. Muito bem, Marcano. Vamos lá, hoje é um bate-papo, né? Agora todo mundo cansado, já no finalzinho do dia. Tivemos uma apresentação, um debate bom pela manhã e agora à tarde nos encaminhamentos. Para quem não estava aqui durante o dia, sou a professora Marta Queiroz, diretora a Elda já me apresentou, estou representando aqui o ANDES e o GT de Política Educacional. Por que estamos aqui nesse encontro no ENE, né? Primeiro, porque defendemos o projeto, né, classista e democrático de educação. Mas mais do que isso, porque nós estamos na defensiva, né, de garantir, pelo menos, aquilo que conquistamos até agora, que é a educação pública e agora o seu caráter gratuito, né, que está sendo questionado.
Esse é o projeto que está posto e que nós estamos, pelo menos, na defensiva, no sentido de mantê-lo, né, para avançar na perspectiva classista. Nós vivemos um desmonte da educação, do projeto de educação pública existente. A conjuntura é difícil, já foi colocada hoje, eu só vou fazer algumas sínteses. Há um avanço do conservadorismo, que coloca no debate público, né, temas como que incita o ódio e a intolerância. Eu tenho uma professora do meu departamento na Universidade Federal do Piauí, que está lá contra, né, o debate sobre a ideologia de gênero na escola, e especificamente financiada por Bolsonaro, que esteve agora em Teresina, né, no qual ela faz parte do grupo. Temos um ataque dos direitos sociais, já foi discutido hoje também, a criminalização dos movimentos sociais. É uma conjuntura que exige amplas lutas, né, e a unidade da classe trabalhadora em defesa do projeto de educação pública e agora defesa do seu caráter gratuito. E a escola é um elemento, é um instrumento, né, de luta, né, de disputa dessa hegemonia. Eu gostaria de passar o slide. Vou começar aqui pelo gráfico, né, de pizza da Auditoria Cidadã da Dívida, do qual represento também o antes. Nós temos aí, em 2014, um orçamento geral da União executado no montante de 2,2 trilhões de reais. Né? 45% desse montante é para pagamento dos juros da dívida. O estoque da dívida é maior que o orçamento de 2014, está na ordem hoje de 3 trilhões de reais. Pode passar. Temos uma realidade paradoxal no país, é a nona economia mundial, pior distribuição, o país que tem a pior distribuição de renda, 79º no ranking, né, de desrespeito aos direitos humanos, penúltimo no ranking da educação, está aí pode passar. Temos uma realidade, aí eu trouxe, que foi apresentada por Maria Lúcia Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, que debate, né, o movimento aqui no Brasil e participou, né, da Auditoria da Dívida, né, Cidadã da Dívida do Equador. E ela trouxe para nós, eu vou apresentar para vocês, que apenas 15 quilômetros do Palácio do Planalto, centenas de brasileiros e brasileiras, inclusive idosos e crianças, disputam o lixo de Brasília para sobreviver. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque defendemos um projeto de educação que atenda a classe trabalhadora e que amplie todas as dimensões, iniciando do acesso até a defesa dos direitos, né, humanos em sua totalidade na escola. Nós temos uma realidade de aprofundamento das desigualdades sociais, de concentração de renda e de um analfabetismo da população brasileira, em torno de 13 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais. Pode passar. Temos o valor pago em relação a um dia de dívida equivale a um ano de assistência estudantil aos estudantes que estão na educação pública brasileira, só para a gente ter a dimensão. Temos um governo que desde a década de 1990, no governo da FHC, e dado continuidade nos governos Lula e Dilma, um projeto, né, de mercantilização da educação, encabeçado, né, por empresas, bancos e mídia, e o movimento Todos pela Educação vai pautar isso, né, em nível mundial. Aqui no Brasil nós temos alguns grupos, como a TV Globo, Editora Moderna, Banco Itaú, Fundação Bradesco,
o Instituto Unibanco, Gerdau, Saraiva, entre outros, aí só são alguns que foram selecionados, mas são várias empresas que estão aí junto com o governo federal no processo de privatização e mercantilização da educação pública brasileira. Esse movimento que organizado pelos setores empresariais, ele traz para nós um desmonte que é feito aos pedaços, né? E aí já foi discutido aqui, alguns deles eu vou retomar novamente. Vou iniciar pelo marco legal da ciência, tecnologia e informação, né? Do qual o Macário é representante aí do ANDES, na defesa e no debate. Essa perspectiva do marco da ciência e tecnologia, ela coloca o conhecimento produzido nas instituições de ensino superior pública, né, nas mãos da empresa privada, e que elas poderão pautar, né, o debate, a discussão e o encaminhamento do que vai ser discutido e pesquisado no âmbito da universidade. É a venda do conhecimento público produzido no âmbito das instituições superiores de ensino. Temos a PEC 395 de 2014, que permite a cobrança de mensalidade em cursos, né, de mestrado profissional e lato sensu. É uma extensão, possivelmente, da pós-graduação no seu bojo ser privatizada. O PL 257, que desmonta os serviços públicos na ordem da retirada dos direitos trabalhistas, da oferta desses serviços, é um perigo para a sociedade, e ele já foi também desmontado, eu acho que é no 727, que é um outro PL que vai avançando aí na retirada de direitos e de desmonte dos serviços públicos. Pode passar. No âmbito do financiamento, né, os ataques à educação pública são de todas as ordens. Pensando no âmbito do financiamento, nós temos cortes que chegam no montante de 14 bilhões nos últimos 2 anos, e com investimento que não alcança 4% do PIB brasileiro. Vamos pensar que esse 4% ele não é só investido na educação pública, ele é investido nas instituições privadas de ensino, né? E aí tem o exemplo, né, dos grupos Anhanguera Educacional e Croco Educacional, que tem 60% dos seus estudantes, né, matriculados em cursos presenciais pelo FIES, e apresentou um lucro líquido de 455 milhões de reais, né, somente no primeiro trimestre de 2015. E aí, pensando na questão do acesso e da permanência, né, temos aí uma expansão. Não somos, enquanto ANDES, né, Sindicato Nacional dos Professores, contra a expansão, defendemos a expansão e a interiorização da educação pública e gratuita, mas o formato do Reúne somos contra, porque precarizou as condições de estudo e de trabalho, e vai também desviar a função pública da educação com incentivos a FIES, ProUni e Pronatec, que foi o debate que nós fizemos hoje à tarde, quando o primeiro N tem algumas defesas, né, tiveram algumas defesas de ampliar a assistência estudantil de estudantes que estão nessas faculdades privadas, que é um contrassenso do projeto de educação que a gente defende, né? Nós queremos ampliar a educação pública e gratuita, e aí tem um estudo do professor Lé, que hoje é reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que, no estudo que ele leva para ampliar o acesso do povo brasileiro, é mentiroso, vamos dizer assim. No âmbito da gestão, a crítica também a perspectiva meritocrática, que exclui, né, e homogeneiza os critérios de avaliação, negando as peculiaridades locais, e aí temos que combater também essa perspectiva, e trouxe aí o exemplo do documento Pátria Educadora, que esboça o ideário do projeto do governo e guarda sintonia com os movimentos que atuam em defesa
que não guarda, né, sintonia com os movimentos que atuam em defesa da educação pública e gratuita. E aí tem algo que é muito prejudicial para nós. Ao mesmo tempo, podemos pautar as experiências exitosas e servirem de referência para nós, mas não servir como referência padrão. E o que o documento Pátria Educadora propõe é selecionar estudantes a partir do índice acadêmico, colocá-los em uma escola modelo chamada Escola Anísio Teixeira, que deve estar revirando no túmulo agora, né? Em contraposição a outras escolas. Então, o que a gente estava também discutindo hoje, como é que o financiamento das instituições deve ser feito? É pela taxa de sucesso ou por critérios ou indicadores que sejam debatidos no âmbito das instituições, né? Porque se for pela taxa de sucesso, numa perspectiva padronizada, poderemos aí ampliar o poço nas instituições que têm um índice acadêmico, como as escolas, a exemplo, né, das escolas propostas. Então, essas escolas propostas, a exemplo da Anísio Teixeira, receberiam mais financiamento e em justificativa de uma precarização no financiamento, ou um desvio ou esmaecimento do financiamento a instituições que precisam, né, de financiamento para ofertar condições de estudo e trabalho de forma qualitativa. E aí o exemplo do professor Alex, quando ele diz, a gente vai medicar quem já está bom, né, e quem está doente, cortado, continua a adoecer e a piorar até morrer. Então, temos que combater projetos como esse, como também o próprio documento traz a dimensão da militarização das escolas. E é um problema seríssimo. Goiás é referência em toda a implementação, né, dos projetos que o governo propõe em relação à retirada de direitos, né, e de implementação de propostas que altera o projeto de educação numa perspectiva democrática, de participação social. Quero dizer que o Piauí também já tem escolas, infelizmente, gerenciadas por militares e sendo tido pelo governo, que é o governo do PT lá, como referência de escola, né, no Piauí. Pode passar. No âmbito da formação e da diversidade, está se concretizando, e o pior que é via legislação, né, o avanço do conservadorismo e da exploração do trabalhador. Temos aí o exemplo da escola sem partido e da ideologia de gênero, e aí o exemplo do Piauí, eu posso citar aqui com muito orgulho, nós conseguimos arquivar, né, o PL, os dois PLs, porque essa legislação ela não se dá só no âmbito federal, ela está no âmbito municipal e estadual, e é mais prejudicial ainda, porque a gente perde o controle no termo da resistência e da luta. Enquanto a gente está de um lado, eles estão fragmentados em todas as outras instâncias municipais e federais. Portanto, a unidade na luta ela é fundamental de todos os movimentos e grupos, no sentido de estar atento, né, a esse desmonte. O outro é a Base Nacional Curricular Comum, que tenta padronizar os currículos e a formação de professores, isso atrelado a um conjunto de avaliação, né, que vai definir qual a atuação de escola, de professor e de estudante é melhor, de acordo com padrões, né, homogeneizados. Temos que combater também. Pode passar. E aí vem o papel fundamental do N. Nós temos uma proposição do N no sentido de ser esse espaço reaglutinador, né, de movimentos sociais e de forças que disputam esse projeto. E aqui é fundamental esse debate, porque nós temos a proposição também de transformar o Comitê Nacional em Defesa dos 10% do PIB para a educação já em um Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública e Gratuita. E aí é no sentido de tanto o N promover o debate
né, construir pautas, mas também construir agendas de luta, né, em unidade, de forma nacional e local. Pode passar. Temos aí o N como espaço constituído de um comitê para o fórum, né? No resgate do PNE da sociedade brasileira, no sentido de dar encaminhamentos ao debate que foi iniciado na final da década de 80 e que foi esmaecido pelos governos, né? E essa tentativa do ENE é de trazer o PNE e defender o caráter público da educação brasileira. Essa é uma tentativa do ENE, iniciada em 2014, com quase 2.000 participantes. Quero dizer que já nós estamos com 1.800 inscritos até hoje. Eu acho que nós vamos passar dos 2.000 participantes nessa segunda etapa. Pode passar. Nós temos a perspectiva de combater o PNE aprovado, né, em 2014, que ele ressignifica o público e abre possibilidades efetivas dos desvios, né, da finalidade pública, do financiamento público para instituições privadas. O ENE reafirmou a luta sem trégua em defesa da educação que atenda os anseios da sociedade e seja efetivamente democrática e pública. Propôs 7 eixos: acesso, permanência, avaliação e meritocracia, democratização, privatização e mercantilização da educação, financiamento da educação, transporte e passe livre, precarização das condições de trabalho e de formação. Reafirmou a luta contra a mercantilização da educação em defesa dos 10% do PIB e agora se propõe ampliar, né, de um comitê para um fórum. Né? Nesse sentido, repudia o PNE sancionado pelo governo, que é o PNE de 2014, que propõe alcançar as metas não para formar o povo brasileiro, mas para atender às metas internacionais do Banco Mundial. Repudia todas as formas de precarização das condições de trabalho. Repudia a lógica da avaliação meritocrática e produtivista. Repudia o desrespeito à autonomia universitária e repudia todas as formas de submeter a educação a parâmetros autoritários, individualistas e competitivos, trazendo a perspectiva da solidariedade e da colaboração. O segundo N, pode passar, reafirma essa luta sem trégua e nessa conjuntura que já foi posta, já foi indicada no sentido de defender as conquistas que obtivemos e que conquistamos até o momento, e aí propõe 7 eixos: gestão, financiamento, avaliação, trabalho e formação dos trabalhadores em educação, acesso e permanência, gênero, sexualidade e orientação sexual. Quando debatemos gênero, estamos debatendo sobre nós mesmos, sobre a humanidade. Sétimo, questões étnico-raciais são temas, o 6º e o 7º colocados, né? Em termos de visibilidade, nesse segundo N, é importante diante dos ataques do Escola Sem Partido e da ideologia de gênero. E aqui, pode passar. O Andes, ele tem contribuído tanto na articulação com os movimentos sociais. Temos aí o Sinasef como parceiros, juntos aí na luta, o Andes, a Fazubra, os movimentos estudantis, a NEL, a oposição da UNE, RUA, e outros movimentos que estão compondo o N. E tem aí o Andes contribuído no embate político como um elaborador, um intelectual coletivo, quando produz documentos. O GT de Política Educacional já fez análise de 6 documentos: Pátria Educadora, o 395, o Ensaios, a BNCC, a Ideologia de Gênero, está lá na página para que a gente possa pautar e discutir no âmbito das escolas e das instituições de ensino superior.
O Andes tem aí, junto com as outras instituições citadas aqui, órgãos e movimentos sociais, tentado reorganizar especificamente a classe trabalhadora no ensino superior, mas em articulação com a educação pública, com os trabalhadores que atuam na educação básica, e tenta aí defender, junto com os movimentos sociais e os movimentos progressistas, no sentido de defender a educação pública e gratuita. Nós temos aqui um dever, Macário colocou isso pela manhã, e eu vou reafirmar aqui, né, de defender os direitos sociais, de defender a educação pública e gratuita, que inclua o negro, o pobre, a mulher, a população LGBTs, que inclua o povo brasileiro, que atenda aos anseios da sociedade brasileira. Isso é o que defende o Andes, isso é o que defende em unidade com os movimentos que tentam aí, com muita resistência e na defensiva, pelo menos, manter os direitos adquiridos e avançar aí na luta, né, em defesa de uma sociedade mais democrática, a sociedade no qual as instituições atendam aos anseios do povo brasileiro e não de determinados grupos empresariais midiáticos, né? E aí eu finalizo minha fala. Estamos abertas e abertos à discussão, né, a perguntas, e obrigada aí pelo convite. Finalizamos hoje o 3º ciclo, iniciado no Piauí, depois no Maranhão e agora no Ceará, e é sempre bom estar aqui com companheiros de luta, né, e de resistência. Obrigada. Bom, minha gente, feitas as falas iniciais, a ideia agora é que a gente possa estabelecer um diálogo, né? Nós estabelecemos um teto até às 8, né? Então, são 7h20, nós temos 40 minutos aí para esse processo, ok? Então, a proposta que a gente faz aqui é que a gente possa estabelecer aí um tempo de 3 minutos para intervenção, perguntas que possam ser dirigidas. Quero propor um bloco de 3 intervenções e voltar para os 2. Pode ser assim? Bloco de 3. Certo? Com 3 minutos, Cristo ajuda. O companheiro já se inscreveu aqui. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Amsterdã. Vou falar aqui. Sou professor da rede estadual, né, daqui do estado, e membro do Partido Operário Revolucionário. Minha fala é mais um relato breve do momento pelo qual a gente passa. Hoje faz 44 dias da greve da educação básica aqui. No último final de semana nós estivemos ocupados, né? Ocupamos da SEDUC durante 5 dias e 4 noites, né? E é uma greve que dialoga bastante com o tema colocado aí em defesa da educação pública, né? Porque desde o ano passado, o ano de 2015, a educação estadual ela vem sofrendo profundos ataques. O ano passado a gente teve, logo no começo do ano, um corte de 20% do custeio das escolas, né? Teve um atraso na merenda escolar. Em agosto nós tivemos uma demissão em massa de trabalhadores terceirizados, né? As merendeiras, o pessoal da limpeza e vigilantes, né? E também em agosto de muitos professores temporários, de contrato temporário. Em dezembro a situação se agrava, porque o governo lança uma portaria, a 1169, que vai fazer uma demissão em massa de 3.000 professores. Eu tinha 200 horas, né, 2 turnos, perdi essas 200 horas com essa portaria, né? Então a gente entra no ano de 2006 com uma necessidade, né? Nós fomos empurrados a fazer essa greve, e é uma greve atípica, primeiro porque o eixo dela, né, apesar de estar enfaticamente nesse momento falando de reajuste, mas o eixo não era só reajuste, né? Nós, nas primeiras negociações, chegamos a ter 26 pontos das pautas, e elas foram divididas em 4 eixos, né? O primeiro eixo tinha a ver com a estrutura das escolas, então foi o que a gente conseguiu o maior avanço, né? 140 milhões, compra de computadores, notebooks, né? Garantia de ampliação da merenda e garantia de mais verbas para custeio, né? O segundo eixo tem a ver com
as portarias do governo, a revogação de portarias, não só para a portaria de lotação, mas as portarias para afastamento. O governo quer dificultar que os professores da educação básica tenham acesso à pós-graduação. Né? O terceiro eixo, ele é muito importante, é o eixo que fala dos programas pedagógicos. E ontem, na negociação com o governo, nós conseguimos um avanço, a volta dos professores coordenadores de área. Né? Eles tinham cortado tudo no ano passado e agora voltou. Vai ter um mínimo de 3 coordenadores por escola, mais uma bolsa de R$600 para cada professor. Então ontem a gente teve esse avanço, fruto da ocupação. E por fim, né, agora ficou muito mais evidente, né, a necessidade da luta por reajuste. Né? Nós aqui, né, os servidores, os professores da UES, viu qual foi a proposta do governo. Reajuste zero. Né? Então, para concluir, né, o conjunto das categorias de servidores tem que fazer uma luta unificada para derrotar essa proposta moral do governo. Então, terça-feira, né, vai ter uma manifestação, né, dos FUASPEC, de outras categorias lá no Palácio da Abolição. Amanhã, só um informe também que eu acho que é importante, me lembrei agora. Amanhã vai ter um depoimento de 2 professores, né, do professor Arivaldo e do professor Ronaldo, naquela greve de 2011. Aqueles 2 professores que apanharam, que levaram a cacetada lá do batalhão de choque, eles foram chamados a depor no dia que a gente ocupou a SEDUC, né, quando a gente tinha, como acordo de greve, garantido que não houvesse nenhuma retaliação. Então, aquela greve de 2011, aqueles 2 professores foram chamados no dia que a gente ocupou a SEDUC. Isso, e amanhã vai ser a audiência, nós vamos fazer uma mobilização para lá. Né, um absurdo, né? O GEORG, com 10 dias antes da ocupação, também foi convocado um processo de 2 anos atrás. E, enfim, temos que fazer a resistência, porque senão, né, não vai haver educação pública daqui a pouco. Né? Então é isso. Né? Queria agradecer, eu acho que é importante o espaço do ENE, as etapas estaduais. Eu acho que a conjuntura aqui não deu para fazer uma articulação maior. No ano passado, em 2014, fizemos uma articulação boa. Mas é isso, eu acho que ia ir para o encontro nacional fortalecido com as experiências locais. É isso, desculpa aí o tempo aí. Tem mais? Inscrito. Todo mundo contempladíssimo com a fala de Deus. Não quero vos agradecer. Então, como não tem inscritos, queremos agradecer aqui a participação de todos e todas, o Andes enquanto regional, representado aqui por mim, por Elda, e futuramente por professor Alex, Andes nacional, representado pelo professor Macário, Sinazef, o Sinazef nacional e o Sindivice, mais alguma organização que eu não sou daqui, não conheço. Tá, vai dar um informe. Vai ser encerrado mesmo. Tá sim. Que tem a ver com essa? Tem 2 questões também na linha do que o Amsterdã coloca, né, que me parece que o Estado agora resolveu investir no processo de criminalização em servidores públicos em greve. Está sendo convocada uma reunião na FETRAES para o dia 10, justamente para debater a questão dos sindicalistas de oposição dentro do movimento sindical, né, dos agentes penitenciários que também estão sendo indiciados no sentido de ser culpados pelo que aconteceu recentemente em Fortaleza, que quem acompanhou pela mídia, né, foi necessário, inclusive, a presença da Força Nacional aqui em função, né, do drama e da tragédia que aconteceu nos presídios e que o governo agora está querendo criminalizar e culpabilizar ou responsabilizar essa situação dramática em função da greve de 16 horas dos agentes penitenciários. Foi 16 horas, foi 6 horas, eu não lembro bem aqui a quantidade de tempo, mas foi um tempo resumido. E no dia 13, o Mova-se está convocando os servidores públicos do Estado para uma reunião para discussão da greve geral do serviço público no Estado do Ceará, em função justamente
da forma como o governo tem tratado o serviço público aqui, né? E isso a gente tem que reforçar, porque, né, quer queira ou quer não, esse governo é um governo ligado ao Partido dos Trabalhadores, né? Um partido que tinha uma presidente que acabou de ser impedida, né? E aí eu acho que talvez, né, nós precisamos fazer umas reflexões também em relação aos próprios protestos, porque eu acho que não é só o fora-tempo, não vai resolver, né, quase nada. Eleições gerais talvez também não resolvam, porque nós temos o perigo, inclusive, de ter um Congresso e um presidente mais conservador do que a gente está tendo aí, diante da conjuntura, né? Então, eu acho que a nossa saída, né, é construirmos uma frente ampla, né, no campo das forças populares da classe trabalhadora, no sentido de combater e fazer uma investida contra o próprio capital. Porque se a gente não pensar num horizonte mais além da derrota do capital, nós vamos recorrer sempre dessas perspectivas que a gente está vivenciando atualmente. Então, era isso, né? E em função disso também vem todas as ameaças da educação pública e gratuita, né? E por que não dizer laica, né? Porque o que está acontecendo do ponto de vista hoje, dentro da conjuntura nacional, inclusive com as propostas de projeto de lei, né, tanto no âmbito dos estados, dos municípios e no âmbito federal, tem a ver com essa dinâmica da escola laica, porque a escola sem partido, na verdade, é o suicídio da perspectiva de escola laica, né? E isso é muito valorizado, inclusive, pelas bancadas fundamentalistas que hoje estão instaladas, né, em todo o poder legislativo brasileiro, seja nos municípios, nos estados ou no Congresso Nacional. É isso. Muito bem, professor Alex. Mais alguém? Senhora Elda. Doida para finalizar, hein? Não vou debater mais, não. Eu quero já agradecer a todos vocês pela presença, né? Professora Marta, que esteve aqui, professor Natan, né? Os colegas que vieram pela manhã, os colegas do Sindirce, né? Que nos honraram aqui com a presença, professores, estudantes, o colega, né? Colega aí, secundarista de luta, nossos estudantes aqui, Amsterdã. Né? Então, todos vocês que vieram, a gente agradece muito, né, pela presença. Mas agradecer em especial nossas queridas Gerlane e Daniele, né, que sem dúvida alguma, e o Cijone também, porque o Cijone não está aí, mas o Cijone registra aí. A Lohane também, o Natan também, que ajudou a Sara, tá certo? Quem mais? A Sara está aqui, já disse. Macari, né? Essa turma aqui que ajudou na organização do M, porque estávamos todos muito preocupados se não íamos fazer essa etapa, né? Porque a gente já tinha feito em 2014, foi muito proveitoso, mas dessa vez em Amsterdã. Até que começamos a nos organizar, mas começaram aí os movimentos da greve dos professores do Estado, começaram o movimento para a greve da UES, né? A gente já vinha também de outros embates políticos, né? A gente já tinha feito algumas. Nós tínhamos saído, inclusive, no ano passado, do movimento da Estatuinte aqui na UES, passamos por eleições de reitor. Então foram muitas coisas que aconteceram que nós, inclusive, eu acho que a maioria das pessoas que se envolveram da outra vez, dessa vez ficou um pouco difícil da conjuntura, né? Sem falar dessa conjuntura nacional que deixa a gente meio que tonto, né? Eu disse que desde março, de fevereiro para cá, que eu não me sinto mais a mesma, né? Porque a cada dia a conjuntura muda e a gente fica meio que cambaleante, a gente tem que rever os conceitos todos
da luta política para a gente poder continuar, né, no debate. Mas, enfim, gente, eu me inscrevi mais para agradecer, né, e dizer que a gente vai em frente, né, vamos juntos continuar essa luta e construir um N que, de fato, seja um fórum, digamos, um fórum da esquerda de fato, daquela que almeja uma sociedade que não se conforma com a sociedade capitalista, né? E que o N seja um embrião, né? Seja um embrião da luta do povo, da luta popular, né? Por melhores